Disseram a você durante a vida inteira que aquela foi uma noite de paz absoluta e calmaria, mas a verdade escondida nas entrelinhas das Escrituras é muito mais perturbadora e real. O que aconteceu nas colinas de Belém não foi um cenário de cartão postal. Foi um verdadeiro escândalo teológico e social. Enquanto a cidade estava mergulhada no caos do recenseamento e na total indiferença humana, uma jovem carregava o peso de uma promessa que poderia custar sua própria reputação e vida. Não havia o brilho dourado que vemos nas pinturas. Não havia conforto e o silêncio do céu parecia ensurdecedor diante da angústia daquela família rejeitada. Deus estava descendo à terra naquele exato momento, mas não da forma como os reis esperavam, nem como a religião exigia. Ele escolheu a sujeira, o frio e o anonimato absoluto para realizar a maior operação de resgate da história do universo, invadindo a humanidade pela porta dos fundos. Ninguém olhava para a Galileia com admiração naqueles dias, muito menos para um vilarejo poeirento e sem prestígio encravado nas colinas, longe das rotas comerciais e do poder religioso de Jerusalém. Nazaré não era o tipo de lugar onde se esperava que a história do universo fosse reescrita. Era uma terra de trabalhadores braçais, pessoas simples que viviam sob a sombra pesada do Império Romano e a desconfiança da elite religiosa do Sul. A escolha divina por este local desafia toda a lógica humana de marketing e poder, pois enquanto o mundo voltava seus olhos para os palácios de mármore de César Augusto, ou para o ouro do templo de Herodes, o céu estava focado em uma casa comum, feita de barro e pedra. Essa preferência de Deus pelo que é desprezível aos olhos humanos é uma assinatura constante em sua agir, mostrando que a verdadeira grandeza não precisa de holofotes para acontecer, mas sim de um coração disponível. Como foi questionado em João capítulo 1, versículo 46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Uma pergunta que ecoava o preconceito da época, mas que Deus estava prestes a responder da maneira mais surpreendente possível. A vida ali seguia um ritmo previsível e exaustivo, marcado pelo ciclo das colheitas, o cheiro de serragem e o barulho dos animais, onde cada dia parecia uma repetição do anterior, sem grandes esperanças de mudança. Maria, uma jovem judia, vivia mergulhada nessa normalidade, sem auréolas visíveis ou tratamentos especiais, apenas cumprindo suas tarefas diárias com a fidelidade de quem ama a Deus no silêncio do anonimato. É fundamental entender que o cenário da encarnação não foi preparado com luxo, mas com a crueza da vida real, onde a poeira suja os pés e o sol queima a pele. Deus não esperou que as condições fossem perfeitas ou que o ambiente fosse esteticamente agradável para descer à terra. Ele escolheu a realidade crua de um povo oprimido para plantar a semente da esperança. Mas aí acontece o inesperado. Foi justamente nesse ambiente de insignificância social que o Criador encontrou o espaço ideal para realizar o maior milagre da existência, provando que ele não precisa de grandes palcos, apenas de vasos vazios. O silêncio profético durava 400 anos, um período em que nenhuma voz direta de Deus havia sido ouvida em Israel, criando um vácuo espiritual preenchido por tradições rígidas e anseios messiânicos fervorosos. Nazaré, nesse contexto, representava a margem, o lugar onde a teologia sofisticada não chegava com força, mas onde a fé simples e robusta sobrevivia às duras penas. Escolher Nazaré foi um ato deliberado de subversão dos valores mundanos, uma declaração de que o reino que estava para chegar não seria construído sobre a força das armas ou a influência política, mas sobre a humildade e a mansidão. A geografia da salvação começa de baixo para cima, confundindo os sábios e poderosos que jamais procurariam o Rei dos Reis em um código postal tão irrelevante.
Entretanto, essa obscuridade tinha um propósito protetor, mantendo a jovem escolhida longe dos olhares curiosos e das maquinações políticas de Jerusalém, até que o tempo certo chegasse. Se o Messias tivesse sido anunciado na capital, as forças de Herodes teriam se movido instantaneamente, e a pressão social sobre a mãe seria insuportável desde o primeiro instante. Em Nazaré, Maria podia crescer, orar e amadurecer na fé, sem ser perturbada pela fama ou pelo escrutínio público, preparada no segredo para suportar o peso da glória que viria. Deus esconde seus tesouros mais preciosos nos lugares mais improváveis, cobrindo-os com o manto da simplicidade, até que estejam prontos para serem revelados ao mundo. A calmaria daquele vilarejo estava prestes a ser rompida, não por um exército invasor, mas por um sussurro que ecoaria por toda a eternidade. Essa escolha por Nazaré nos ensina que não devemos desprezar os pequenos começos ou os lugares que parecem esquecidos por Deus, pois é ali que Ele costuma operar suas maiores obras. A preparação para o Natal não começou com trombetas nos céus visíveis a todos, mas com a fidelidade diária em uma cidadezinha mal falada, onde uma jovem guardava a pureza em meio a uma cultura rude. O palco estava montado não com cortinas de veludo, mas com a simplicidade da vida cotidiana, pronto para receber o protagonista da história humana. O que parecia ser apenas mais um dia comum na Galileia estava carregado de uma tensão celestial invisível, pois o céu estava prestes a tocar a terra, e o endereço escolhido para esse encontro não poderia ser mais escandalosamente simples. O cotidiano de Maria foi subitamente invadido por uma presença que não pertencia a este mundo, rompendo a barreira entre o visível e o invisível de uma forma aterrorizante e gloriosa. Quando o anjo Gabriel entrou onde ela estava, conforme narrado em Lucas, capítulo 1, versículo 28, a saudação: "Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo", não foi um simples cumprimento, mas uma declaração real que alterava o status ontológico daquela jovem. Não devemos visualizar este momento como uma cena de pintura renascentista calma e etérea, mas como um encontro chocante com o divino que naturalmente causa temor e tremor em qualquer mortal. A presença de um ser de luz pura, vindo diretamente da sala do trono de Deus, carrega um peso de glória que a estrutura humana mal pode suportar. E a perturbação de Maria foi a reação genuína de quem se depara com a santidade absoluta, invadindo a privacidade de seu lar. A proposta trazida por Gabriel não era uma imposição tirânica, mas um convite que exigia a colaboração voluntária da humanidade para a redenção do mundo. Deus, em sua soberania, decidiu não salvar o homem sem o consentimento do homem. E naquele momento, toda a história da salvação ficou suspensa, aguardando a resposta de uma adolescente nazarena. A mensagem de que ela conceberia e daria à luz um filho, e que este seria chamado Filho do Altíssimo, era humanamente impossível e socialmente devastadora. Só que havia um problema escondido nessa glória. Aceitar essa missão significava renunciar a qualquer plano de vida normal, segurança ou reputação que ela pudesse ter sonhado. O anjo explicou o como divino, a descida do Espírito Santo, mas não detalhou o depois humano, deixando Maria com a certeza do milagre, mas sem garantias de proteção contra o julgamento dos homens. A profundidade teológica desse diálogo é abismal, pois marca o momento em que a palavra eterna estava prestes a se tornar carne, limitando-se ao espaço de um útero humano. Maria, demonstrando uma sabedoria e conhecimento das Escrituras muito além de sua idade, não pede um sinal por descrença, como fez Zacarias, mas indaga sobre o processo, revelando uma mente que busca entender para obedecer melhor.
A resposta de Gabriel aponta para o poder criativo de Deus, o mesmo que pairava sobre as águas no princípio, agora pairando sobre ela para gerar a nova criação. E então, no meio daquela conversa sobrenatural, uma descoberta muda tudo. A prima Isabel, estéril e idosa, também estava grávida, provando que para Deus não existem impossíveis e servindo como um selo de veracidade para a promessa feita a Maria. A resposta final de Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É o ato de fé mais corajoso já registrado, superando a fé de patriarcas e profetas. Naquele instante, ela se ofereceu como um sacrifício vivo, aceitando carregar em seu corpo o Salvador que o mundo esperava, mas que seus vizinhos provavelmente rejeitariam como fruto do pecado. Ela não disse sim apenas a uma gravidez milagrosa. Ela disse sim a uma vida de mistério, sofrimento e glória, confiando inteiramente que aquele que a chamou seria poderoso para sustentá-la. A submissão dela reverteu a desobediência de Eva. Onde a primeira mulher duvidou e tomou o fruto proibido, Maria confiou e recebeu o fruto da vida. Com a partida do anjo, o silêncio retornou ao cômodo, mas agora o ar estava carregado com uma realidade nova e irrevogável. Deus estava crescendo dentro dela. A solidão daquele momento deve ter sido avassaladora, pois como explicar tal experiência para sua família, para os rabinos, ou pior ainda, para seu noivo José? A quebra do silêncio celestial trouxe consigo o início de um silêncio humano doloroso, onde Maria teria que guardar o segredo mais explosivo da história, até que o próprio Deus decidisse revelá-lo. A alegria da eleição divina estava intimamente entrelaçada com o peso de uma cruz que ela começaria a carregar muito antes de seu filho subir o Calvário. A euforia do encontro angélico logo deu lugar à dura realidade de uma sociedade onde a honra familiar era a moeda mais valiosa e a pureza sexual de uma noiva era inegociável. Ao aceitar a missão divina, Maria aceitou também entrar na sombra da vergonha aos olhos de sua comunidade, pois uma gravidez antes do casamento consumado era vista não apenas como um pecado, mas como uma traição digna de punição severa. É crucial entendermos que, segundo a lei descrita em Deuteronômio capítulo 22, uma jovem na situação dela poderia ser legalmente apedrejada até a morte na porta da casa de seu pai. O sim de Maria foi, portanto, uma sentença de morte potencial para sua vida social e física, um risco que ela correu por amor a um Deus que agora parecia deixá-la vulnerável às línguas maldosas de Nazaré. À medida que os sinais físicos da gravidez começaram a aparecer, os olhares de reprovação e os sussurros nos cantos das ruas devem ter se tornado uma tortura psicológica diária. Não havia como explicar a concepção pelo Espírito Santo para uma mente pragmática e legalista. A verdade soava como uma desculpa blasfema para encobrir uma imoralidade. Maria experimentou o isolamento que muitas vezes acompanha os chamados proféticos, sendo mal interpretada justamente pelas pessoas que deveriam acolhê-la. E é aqui que a história fica ainda mais sombria. A solidão dela não era apenas social, mas emocional, pois o único ser que sabia a verdade completa parecia estar em silêncio, enquanto sua reputação era destruída pedaço por pedaço. Ela carregava a salvação do mundo em seu ventre, mas o mundo ao redor a tratava como uma pária. Uma ironia dolorosa que prefigurava a rejeição que seu filho enfrentaria durante todo o seu ministério. O impacto sobre sua família também deve ser considerado, pois a vergonha, em uma cultura oriental antiga, é coletiva, manchando o nome de todos os parentes. A angústia de seus pais, o choque de seus amigos e o distanciamento das pessoas que a viram crescer formaram um ambiente de pressão extrema.
Maria precisou desenvolver uma força interior titânica, alicerçada na promessa que ouvira do anjo, para não sucumbir ao desespero ou à dúvida quando tudo ao seu redor gritava que ela havia cometido um erro terrível. Essa fase da vida de Maria nos ensina que a graça de Deus não nos isenta das dificuldades humanas. Pelo contrário, muitas vezes a eleição divina nos coloca no centro da tempestade, onde nossa única âncora é a palavra que nos foi dada no secreto. A tensão atingiu seu ponto máximo na relação com José, o homem justo que teve seu coração despedaçado pela aparente traição da mulher que amava. A dor de ver o homem que ela respeitava sofrendo por causa de um segredo que ela não podia provar deve ter sido uma das provas mais amargas para a jovem mãe. Ela sabia que era inocente, mas escolheu não se defender, confiando que Deus, sendo o autor daquela história, se encarregaria de justificar seus escolhidos no tempo oportuno. Essa postura de mansidão diante da acusação injusta é um reflexo do caráter de Cristo, que mais tarde, diante de seus acusadores, também não abriria a boca. A sombra da vergonha cobriu Maria, mas dentro dessa escuridão social, a luz do mundo estava sendo tecida em segredo. Suportar a vergonha foi o preço inicial da redenção. E Maria pagou essa conta com uma dignidade silenciosa que ecoa através dos séculos. Ela se tornou a primeira pessoa a carregar a loucura da cruz, antes mesmo que a cruz existisse, aceitando ser considerada pecadora para que o santo pudesse nascer. Esse período de provação forjou nela uma resiliência espiritual inabalável, preparando-a para os desafios futuros de criar o Filho de Deus em um mundo hostil. O custo de dizer sim a Deus envolveu a perda de sua reputação, mas em troca ela ganhou uma intimidade com o divino que nenhum outro ser humano jamais experimentou, provando que a aprovação do céu vale mais do que o aplauso ou a condenação de toda a terra. Fugindo dos olhares julgadores de Nazaré e impulsionada pela revelação do anjo, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa de Judá, uma jornada física que espelhava sua escalada espiritual. A busca por Isabel não era apenas uma visita familiar, mas uma necessidade desesperada de validação, de encontrar a única outra pessoa na face da terra que poderia entender o absurdo divino que estava vivendo. A subida pelas colinas íngremes representava o esforço de quem carrega uma promessa pesada demais para suportar sozinha. E cada passo a distanciava do ambiente tóxico da dúvida para aproximá-la de um santuário de fé. Ao chegar à casa de Zacarias, o cenário estava preparado para um dos eventos mais sobrenaturais das Escrituras, onde o Antigo e o Novo Testamento se encontrariam não em livros, mas em ventres vivos. A atmosfera mudou instantaneamente quando a saudação de Maria ecoou na casa, desencadeando uma reação em cadeia que transcendeu a biologia e tocou o espiritual de forma palpável. No instante em que a voz da mãe do Senhor chegou aos ouvidos de Isabel, algo extraordinário aconteceu dentro dela. A criança em seu ventre saltou de alegria, como relata Lucas capítulo 1, versículo 41. João Batista, ainda em formação, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, reconheceu a presença do Messias, que era apenas um embrião no ventre de Maria. Este momento é teologicamente explosivo, pois nos mostra que o reconhecimento de Deus não depende de intelecto ou idade, mas de revelação espiritual, e que a vida reage à vida mesmo antes do nascimento. Isabel, tomada pelo mesmo Espírito, não olhou para Maria com a desconfiança de uma parente mais velha diante de uma gravidez inexplicável, mas com a reverência de quem está diante de um mistério sagrado. Em vez de questionar, ela proclamou em alta voz a bem-aventurança daquela que creu, servindo como a voz de Deus para confirmar o que o anjo havia dito no segredo do quarto em Nazaré. Essa confirmação externa foi o bálsamo que a alma de Maria precisava, pois a fé
embora seja uma certeza interior. Muitas vezes anseia por uma testemunha no mundo exterior. A profecia de Isabel transformou a vergonha potencial em honra declarada, chamando Maria de Mãe do meu Senhor, um título que elevava a jovem camponesa acima de rainhas e matriarcas da história de Israel. E então, no meio daquela sala simples, uma descoberta muda tudo. Maria percebe que não é uma vítima de um destino cruel, mas a protagonista de um plano de amor, e sua alma transborda no cântico do Magnificat. Ela canta não sobre sua própria grandeza, mas sobre um Deus que derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes, demonstrando uma compreensão política e espiritual revolucionária de que o reino que ela carregava viraria o mundo de cabeça para baixo. Os 3 meses que Maria passou com Isabel foram um período de incubação espiritual, um retiro divino, onde 2 mulheres miraculosamente grávidas puderam fortalecer uma a outra, longe dos olhos críticos dos homens. Ali, elas compartilharam não apenas as dores e as alegrias da gestação, mas o peso profético de criar filhos que mudariam o curso da eternidade. Foi um tempo de preparo intensivo, onde a sabedoria da idade de Isabel se fundiu com a pureza da obediência de Maria, criando um laço indestrutível entre o precursor e o rei. Deus, em sua infinita sabedoria, proveu esse refúgio nas montanhas para que Maria pudesse ser edificada antes de enfrentar a batalha que a aguardava no retorno a Nazaré, quando sua barriga já não pudesse mais ser escondida. Quando Maria finalmente desceu as montanhas de volta para casa, ela não era mais a mesma jovem assustada que havia partido. Ela retornava como uma mulher confirmada por Deus e pelos profetas, pronta para enfrentar a tempestade social com a certeza de aço em seu coração. O encontro de ventres não foi apenas uma visita social, foi a primeira assembleia da nova aliança, onde o Espírito Santo presidiu e ratificou que as promessas antigas estavam se cumprindo em tempo real. A alegria compartilhada naquela casa em Judá serviu como combustível para os dias sombrios que viriam. Uma lembrança constante de que não importava o que o mundo dissesse, o céu já havia dado o seu veredito de aprovação. Mas Deus ainda não tinha dito a última palavra sobre como essa história seria recebida por José. O retorno de Maria a Nazaré trouxe consigo a inevitabilidade da revelação. E o momento em que José descobriu a gravidez foi, sem dúvida, o golpe mais devastador de sua vida. José era um homem justo, um tzadik, no sentido hebraico mais profundo. Alguém que amava a lei de Deus e buscava viver com integridade irrepreensível. A notícia de que sua noiva estava grávida não foi apenas uma decepção romântica. Foi um terremoto moral que abalou as fundações de tudo o que ele acreditava sobre caráter e fidelidade. A dor da traição percebida deve ter sido lancinante, misturada com a vergonha pública que cairia sobre ele como um manto pesado. Pois em uma cidade pequena, a desonra de um é o assunto de todos. Ele se viu diante de um dilema cruel: aplicar o rigor da lei que exigia exposição e punição, ou encontrar uma saída que preservasse o pouco de dignidade que restava a ambos. A grandeza de José se revela justamente na forma como ele decidiu lidar com essa catástrofe pessoal. Ele escolheu a misericórdia em vez da vingança, planejando deixá-la secretamente para não a infamar, conforme descrito em Mateus, capítulo 1, versículo 19. Essa decisão nos mostra um homem que, mesmo ferido e com a lei a seu favor para destruir quem o machucou, optou por proteger a mulher que aparentemente o havia traído. José estava disposto a absorver o prejuízo emocional e social de um rompimento silencioso, o que por si só já demonstrava um caráter de nobreza rara.
Ele lutava contra seus próprios sentimentos de revolta, tentando equilibrar a justiça que sua mente exigia com a compaixão que seu coração não conseguia apagar. Mas aí acontece o inesperado. Quando ele pensava ter resolvido o problema com a lógica humana mais bondosa possível, o céu interveio para mostrar que seus planos, por mais nobres que fossem, ainda eram pequenos demais para o que Deus estava fazendo. Enquanto ele dormia, exausto pela turbulência de seus pensamentos, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, trazendo a peça que faltava naquele quebra-cabeça angustiante. A ordem: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Tua mulher foi um chamado para morrer para si mesmo e abraçar uma vergonha que não era sua, transformando-a em glória divina. O anjo revelou que o que nela fora gerado era do Espírito Santo, uma informação que exigia de José uma fé tão grande quanto a de Maria. Ele foi convidado a entrar na história não como o pai biológico, mas como o guardião legal e o protetor do Filho de Deus, um papel que exigiria que ele renunciasse ao seu direito de ter um filho de seu próprio sangue como primogênito, adotando e dando seu nome real à criança divina. Ao acordar, José fez o que poucos homens teriam coragem de fazer. Ele jogou fora o roteiro da respeitabilidade social e obedeceu prontamente, recebendo Maria como esposa imediatamente. Esse ato foi um sim silencioso, mas estrondoso, que selou o destino da Sagrada Família. Ao casar-se com ela grávida, ele assumiu a paternidade legal perante a sociedade, chamando para si a suspeita e os olhares tortos que de outra forma cairiam apenas sobre ela. José se tornou o escudo de Maria, provendo a cobertura espiritual e social necessária para que o Messias nascesse dentro da linhagem de Davi e protegido por uma família. A obediência de José não foi passiva, foi uma ação viril e protetora, desafiando as convenções para cumprir a vontade de Deus. A prova de José nos ensina que, às vezes, seguir a Deus significa ir contra o senso comum e até contra as aparências de justiça religiosa para alcançar uma justiça maior e divina. Ele teve que desfazer seus planos de uma vida normal e tranquila para se tornar o pai terreno do Salvador. Um cargo que não trazia honras imediatas, mas uma responsabilidade eterna. A união de José e Maria não foi baseada em um romance de conto de fadas, mas forjada no fogo da provação e cimentada por uma missão comum que era maior do que a vida de ambos. Juntos, eles formaram a fortaleza onde Deus cresceria como homem, e a força silenciosa de José foi o alicerce que sustentou a casa quando os ventos da perseguição começaram a soprar. Quando parecia que a vida em Nazaré poderia entrar em uma nova rotina de espera, a engrenagem política do Império Romano começou a girar, movida sem saber pela mão soberana de Deus. O decreto de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado não foi uma coincidência burocrática, mas o meio pelo qual a profecia antiga de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, seria cumprida à risca. José, sendo da casa e linhagem de Davi, foi obrigado a viajar para Belém, levando consigo Maria, que já estava nos dias finais de sua gravidez. A ordem imperial parecia um inconveniente terrível e perigoso, forçando uma mulher prestes a dar à luz a deixar o conforto relativo de seu lar para enfrentar a estrada. Mas era, na verdade, a bússola divina apontando para o verdadeiro local do nascimento do rei. A jornada de Nazaré a Belém cobria cerca de 150 quilômetros de terreno acidentado, uma distância extenuante que levava dias, se não uma semana inteira, para ser percorrida a pé ou no lombo de um animal. Não devemos romantizar essa viagem com imagens de cartões de Natal serenos. Foi uma travessia brutal,
enfrentando o frio das noites de inverno, a ameaça constante de salteadores nas estradas desertas e o desconforto físico agônico de uma gestação a termo. Cada solavanco do caminho reverberava no corpo cansado de Maria. E a ansiedade de entrar em trabalho de parto no meio do nada deve ter sido uma companheira constante de viagem. José, carregando a responsabilidade de proteger os dois tesouros mais preciosos do universo, devia estar em estado de alerta máximo, vigiando cada sombra e racionando suas provisões escassas. Eles desceram pelo vale do Rio Jordão para evitar as hostilidades de Samaria e depois tiveram que subir as montanhas íngremes da Judéia, um esforço final que exigiu cada gota de resistência que lhes restava. A paisagem mudava, mas o cansaço apenas aumentava, transformando a peregrinação em uma prova de resistência física e espiritual. Deus estava movendo o casal real não em uma carruagem de fogo, mas através da poeira e da dor, lembrando-nos que o caminho para o cumprimento das promessas divinas é frequentemente pavimentado com dificuldades e exaustão. Só que havia um problema escondido. Quanto mais se aproximavam de Belém, mais óbvio ficava que não eram os únicos na estrada. Multidões convergiam para a mesma cidade, criando um caos logístico que eles logo enfrentariam. A chegada a Belém, a Casa do Pão, deveria ter sido um retorno triunfante à cidade ancestral de seu patriarca Davi. Mas a realidade que encontraram foi de superlotação e indiferença. A cidade estava fervilhando de parentes distantes e estranhos, todos preocupados com seus próprios problemas fiscais e necessidades de alojamento, sem tempo ou olhos para perceber o drama do jovem casal que chegava exausto. As luzes da cidade pequena, que de longe pareciam acolhedoras, de perto revelaram-se portas fechadas e estalagens lotadas. A ironia divina estava montada. O Criador do mundo estava chegando à cidade de seus antepassados, mas o mundo estava ocupado demais com a burocracia de César para notar. Caminhar para o destino significou, para Maria e José, caminhar para a rejeição e para a precariedade, testando a fé deles até o último limite. Eles obedeceram ao decreto do imperador e à vontade de Deus, mas a recompensa imediata não foi conforto, e sim uma luta desesperada por abrigo, enquanto as contrações de Maria anunciavam que o tempo havia acabado. A jornada não terminou com um suspiro de alívio em uma cama quente, mas com a ansiedade crescente de quem percebe que o Rei dos Reis nasceria sem teto. E é aqui que a história fica ainda mais sombria, pois a cidade de Davi não tinha lugar para o filho de Davi. A busca por abrigo em Belém se transformou em um pesadelo angustiante, onde cada porta batida resultava em uma negativa fria e cortante. A frase curta e devastadora registrada em Lucas capítulo 2, versículo 7, porque não havia lugar para eles na estalagem, resume a tragédia da indiferença humana diante da visitação divina. Não devemos imaginar hotéis modernos com recepcionistas rudes, mas sim catalumas, quartos de hóspedes anexos às casas ou caravansarais públicos, que estavam abarrotados de viajantes e seus animais. José, com o peso da responsabilidade de proteger a mãe do Messias, deve ter suplicado, oferecido o pouco dinheiro que tinha e apelado para a compaixão diante da condição óbvia de Maria. Mas o mundo estava cheio demais de si mesmo para abrir espaço para o Salvador. A cidade estava ocupada com o censo, com os negócios, com a política e com o cansaço da viagem, criando um muro intransponível de não, que empurrava a Sagrada Família cada vez mais para a margem. Essa rejeição inicial não foi apenas um problema logístico, foi um sinal profético de como o mundo trataria aquele menino durante toda a sua vida. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam.
É profundamente perturbador pensar que o Criador das galáxias, aquele que desenhou as estrelas e estabeleceu os limites dos oceanos, não tinha 1 metro quadrado de espaço digno para nascer em sua própria criação. A teologia desse momento é escandalosa. Deus não forçou sua entrada nos palácios de Herodes, nem nas mansões dos sacerdotes. Ele permitiu que a porta fosse fechada na sua cara, revelando que seu reino não operaria pela imposição de poder, mas pela subversão da humildade. O orgulho humano trancou as portas confortáveis, deixando para Deus apenas o que ninguém mais queria. A falta de lugar na estalagem nos obriga a olhar para as nossas próprias prioridades, pois Belém, naquela noite, é um espelho da alma humana ocupada, cheia de ruídos e preocupações, onde Jesus muitas vezes fica do lado de fora. A multidão que lotava a cidade não era necessariamente má, estava apenas distraída, focada em suas próprias necessidades de sobrevivência e conforto, sem perceber que a eternidade estava batendo à porta pedindo abrigo. Mas aí acontece o inesperado. Foi justamente essa rejeição que conduziu José e Maria ao único lugar disponível, um lugar que a elite religiosa consideraria imundo e impróprio. A providência divina usou a dureza dos corações dos homens para cumprir as escrituras que apontavam para um Messias sofredor e humilde desde o primeiro respiro. Sem opções e com as dores do parto se intensificando a cada minuto, o casal foi forçado a se refugiar onde os animais eram guardados, provavelmente uma caverna ou um estábulo escavado na encosta calcária. O cheiro não era de incenso, mas de estrume e feno velho. O som não era de harpas, mas da respiração pesada de ovelhas e burros. A humilhação era total. O Rei dos Reis nasceria no meio da sujeira, sem parteiras reais, sem água quente em abundância e sem a dignidade básica que se oferecia a qualquer criança comum. Aquele cenário desolador era o palco que o pai escolheu para apresentar seu filho, garantindo que ninguém, por mais pobre ou marginalizado que fosse, jamais pudesse dizer que Jesus não entende a dor da miséria. A hospedaria cheia se tornou o símbolo de um sistema mundial que não tem espaço para a verdade, mas o estábulo vazio se tornou o santo dos santos da nova aliança. Ali, longe dos olhares dos curiosos e protegidos pela irrelevância do local, José preparou um canto no chão batido, talvez limpando uma manjedoura de pedra usada para alimentar o gado, para que servisse de berço improvisado. A vergonha de não ter um teto decente foi transfigurada em glória, pois Deus transformou a exclusão social em um convite para que apenas os humildes pudessem encontrá-lo. Onde o mundo viu falta de recursos, o céu viu a oportunidade perfeita para demonstrar que a glória de Deus brilha mais forte na escuridão da privação humana. No silêncio daquela gruta fria, a maior invasão da história aconteceu sem alarde, sem exércitos e sem trovões. O Verbo se fez carne. O momento do parto cru e doloroso trouxe à luz o menino que era, ao mesmo tempo, totalmente dependente e totalmente Deus. Maria, cumprindo o destino de toda mulher desde Eva, deu à luz em dores, mas essas dores estavam trazendo a cura para a humanidade. Conforme narrado, ela o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, uma descrição simples em Lucas capítulo 2, versículo 7, que esconde a profundidade abismal do que estava ocorrendo. O Deus ilimitado agora estava limitado por faixas de tecido grosseiro. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder precisava ser segurado no colo para não cair. A fragilidade daquele bebê era real. Ele sentia frio, fome e o desconforto da pele nova em contato com a palha áspera. A cena do nascimento desafia qualquer tentativa humana de higienizar o Natal, pois a realidade foi suja, sangrenta e exaustiva.
Não havia um halo de luz dourada iluminando o local de forma mágica. Havia apenas a lanterna de José tentando dissipar as sombras, enquanto ele, com mãos trêmulas de carpinteiro, ajudava a trazer o Salvador ao mundo. O primeiro som que saiu da boca de Deus encarnado não foi um sermão, mas um choro estridente de um recém-nascido, o som da vida rompendo a morte. Esse choro foi a prova de que ele havia assumido verdadeiramente a nossa natureza, com todas as suas fraquezas, exceto o pecado. Deus não estava apenas visitando a terra vestido de humano. Ele se tornou humano, sujeito às leis da biologia que ele mesmo criou, entrando na história pela porta dos fundos da existência. A manjedoura, um coxo de alimentação para animais, tornou-se o trono do rei, uma imagem profética poderosa de que ele seria o pão da vida, oferecido para satisfazer a fome espiritual do mundo. Colocar o bebê ali não foi apenas um improviso desesperado, mas um ato litúrgico inconsciente de Maria, oferecendo seu filho como alimento para uma humanidade faminta. Só que havia um problema escondido nessa imagem pacífica. Aquele coxo de pedra prefigurava o túmulo de pedra onde ele seria deitado 33 anos depois. Desde o nascimento, a sombra da cruz já se projetava sobre o berço, e os panos que o envolviam agora eram um prenúncio dos lençóis de linho que o envolveriam na morte. O nascimento e a morte estavam entrelaçados naquele cenário de pobreza absoluta. A intimidade daquele momento entre José, Maria e Jesus criou o primeiro núcleo da igreja, onde 2 ou 3 estavam reunidos em seu nome, e ele estava ali, literalmente, no meio deles. A adoração de Maria e José não foi com cânticos elaborados, mas com o silêncio reverente de quem toca o sagrado e teme quebrá-lo. Eles olhavam para aquele rosto minúsculo e viam os traços de seus ancestrais misturados com o mistério do divino, tentando compreender como aquele serzinho indefeso poderia ser o Deus forte profetizado por Isaías. O paradoxo era atordoante. O colo de Maria sustentava aquele que sustentava o mundo, e José protegia aquele que era o refúgio de Israel. Enquanto a cidade de Belém dormia, alheia ao milagre que pulsava a poucos metros de distância, o céu desceu à terra no meio da sujeira de um estábulo. Deus mostrou que não tem nojo da nossa realidade, nem medo de se contaminar com a nossa miséria. Pelo contrário, Ele mergulha nela para nos resgatar. A santidade absoluta habitou no meio da impureza, sem ser corrompida, santificando aquele lugar esquecido. O nascimento silencioso foi a estratégia de Deus para confundir os sábios. Enquanto os astrólogos procuravam sinais nas estrelas e os reis temiam rivais políticos, a salvação chegou no sussurro de uma respiração de bebê, acessível a qualquer um que tivesse a humildade de dobrar os joelhos e entrar na caverna. Enquanto a elite religiosa dormia em Jerusalém e os cidadãos respeitáveis de Belém descansavam em suas camas, o céu escolheu a plateia mais improvável para sua primeira grande revelação. Um grupo de pastores nos campos escuros. Esses homens eram vistos como a classe mais baixa da sociedade judaica da época, frequentemente considerados impuros cerimonialmente por causa de seu trabalho constante com animais e da impossibilidade de cumprir todos os rituais de purificação. Eram homens rudes, com cheiro de ovelha e mãos calejadas, acostumados a serem ignorados ou desprezados pelos santos do templo. No entanto, foi para esses marginalizados da noite que Deus rasgou o véu da realidade visível. Em Lucas, capítulo 2, versículo 9, lemos que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor os cercou de resplendor, transformando a escuridão dos campos em uma luz ofuscante que nenhum palácio jamais viu. O terror tomou conta deles, uma reação natural de quem vive na sombra e de repente é exposto à luz pura da santidade divina. Mas a mensagem do anjo foi o oposto de uma condenação.
Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Essa proclamação destruiu as barreiras sociais e religiosas, anunciando que o Messias não era propriedade exclusiva dos sacerdotes ou dos ricos, mas um presente para todo o povo, começando pelos últimos da fila. Deus estava virando a pirâmide social de cabeça para baixo, confiando a maior notícia da história, não a arautos reais, mas a trabalhadores noturnos que mal tinham credibilidade jurídica para servir de testemunhas em um tribunal humano. E então, no campo, uma descoberta muda tudo. O anjo lhes dá um sinal estranho e específico para identificar o Salvador. Não um manto de púrpura ou um berço de ouro, mas um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Esse sinal era a linguagem dos pastores. Eles conheciam manjedouras, conheciam o cheiro de estábulos, conheciam a simplicidade de envolver recém-nascidos em tiras de pano. Deus falou no dialeto da realidade deles, mostrando que o Messias havia descido ao nível deles para que eles pudessem subir ao nível dele. Se o Cristo tivesse nascido no palácio, os pastores nunca teriam acesso a ele. Mas na manjedoura, a porta estava aberta para os excluídos. De repente, o anjo solitário foi acompanhado por uma multidão dos exércitos celestiais, e o silêncio da noite foi estilhaçado pelo coral mais potente que o mundo já ouviu. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O céu não conseguiu conter a alegria. O que estava acontecendo na caverna era tão grandioso que as hostes angélicas romperam a barreira dimensional para celebrar. Aqueles pastores que passavam suas noites vigiando ovelhas contra lobos, agora eram as únicas testemunhas humanas da liturgia celestial. A paz anunciada não era a Pax Romana imposta pela espada de César, mas a paz de reconciliação entre Deus e os homens, agora possível através daquele bebê. A reação dos pastores foi imediata e decisiva. Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu. Eles não debateram teologia, não duvidaram da visão, nem hesitaram por causa do horário. Eles largaram tudo e correram. A urgência da fé os transformou nos primeiros evangelistas da história. Eles encontraram Maria, José e o menino exatamente como foi dito, e a confirmação visual da palavra angelical transformou o medo em louvor. O que acontece nos campos de Belém muda tudo para nós também, pois nos ensina que Deus revela seus segredos aos humildes e aos que estão vigiando na noite, enquanto o mundo arrogante dorme o sono da indiferença. Os marginalizados se tornaram os portadores da verdade, saindo dali para contar a todos o que tinham visto e ouvido, espalhando a chama que começaria a incendiar o mundo. 40 dias após o nascimento, quando a poeira da manjedoura já havia sido sacudida e a rotina começava a se estabelecer, José e Maria subiram a Jerusalém para cumprir os rituais exigidos pela lei de Moisés. A entrada no complexo do templo, com suas pedras gigantescas e o barulho incessante dos comerciantes e peregrinos, deve ter sido um contraste avassalador com a quietude de Belém. Eles caminhavam em meio à multidão como anônimos, um casal pobre da Galileia que não tinha recursos para oferecer um cordeiro, trazendo apenas o sacrifício dos indigentes, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Ninguém ali, nem os sacerdotes ocupados com a liturgia, nem os levitas que cantavam os salmos, percebeu que o Senhor do templo estava entrando em sua própria casa nos braços de uma camponesa. A cena era de uma normalidade gritante, camuflando o evento cósmico que estava ocorrendo. A glória de Deus voltava a Sião,
não em uma nuvem de fumaça, como nos dias de Salomão, mas na fragilidade de um bebê que precisava ser resgatado com 5 moedas de prata. No entanto, havia um homem ali cujos olhos não estavam embaçados pela religiosidade mecânica, um ancião chamado Simeão, que vivia na expectativa da consolação de Israel. O Espírito Santo que estava sobre ele o impulsionou a ir ao templo naquele momento exato, orquestrando um encontro divino no meio do caos humano. Quando Simeão viu o casal simples, ele não viu pobreza. Ele viu o cumprimento de uma promessa que o mantinha vivo, além de seu tempo. Ele tomou a criança nos braços, um gesto de intimidade e reconhecimento que quebrou o protocolo, e entoou um cântico que ecoaria pela eternidade, declarando que seus olhos haviam visto a salvação. Mas aí acontece o inesperado. O que começou como uma celebração de luz e glória para os gentios, de repente tomou um tom sombrio e cortante, mudando para sempre a compreensão de Maria sobre o que significava ser a mãe do Messias. Simeão parou de louvar e, com um semblante grave, voltou-se especificamente para Maria, proferindo palavras que cairiam como chumbo em seu coração materno. Ele profetizou que aquele menino estava destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel, e para ser um sinal de contradição, alvo de oposição feroz. E então ele entregou a sentença mais dura, registrada em Lucas capítulo 2, versículo 35. E uma espada traspassará também a tua própria alma. Aquela frase foi o primeiro anúncio do Calvário. 33 anos antes de acontecer, foi o aviso de que o privilégio de carregar Deus viria acompanhado de uma dor tão aguda que seria como uma lâmina fria atravessando o ser interior dela. A alegria do nascimento foi instantaneamente temperada com a mirra do sofrimento futuro, lembrando a Maria que o caminho daquele bebê não seria pavimentado com pétalas, mas com sangue. A espada de dor, mencionada por Simeão, não era uma metáfora leve. Era a garantia de que Maria participaria da paixão de seu filho de uma maneira única e devastadora. Ela não sangraria na cruz, mas sua alma sangraria ao pé dela, assistindo à agonia daquele que ela amamentou e protegeu. A profecia revelou que a redenção do mundo teria um custo pessoal altíssimo para ela, exigindo uma entrega contínua, que começou com o sim a Gabriel e culminaria no silêncio sepulcral do Gólgota. Naquele momento, no meio do pátio do templo, Maria recebeu o peso total de sua vocação. Ela não era apenas a mãe do rei, mas a mãe do cordeiro que seria imolado. A sombra da cruz se projetou sobre o bebê ali mesmo, nos braços do velho profeta, unindo o Natal à Páscoa, em um único fio narrativo de amor sacrificial. O casal deixou o templo e retornou para Nazaré, mas a vida nunca mais seria a mesma, pois agora eles caminhavam com a consciência de que o tempo era curto e a missão era perigosa. As palavras de Simeão foram guardadas no coração de Maria, não como um segredo mórbido, mas como uma preparação espiritual para os dias de escuridão que viriam. A profecia não a paralisou. Pelo contrário, deu-lhe a estrutura necessária para criar Jesus, sabendo que ele não pertencia a ela, mas ao mundo que precisava desesperadamente ser salvo. A história do Natal, portanto, não termina com canções de ninar, mas com a espada desembainhada, nos convidando a entender que o menino da manjedoura veio para travar a maior batalha de todas, e que seguir a ele significa estar disposto a deixar que a mesma espada da palavra atravesse nossas almas, revelando os pensamentos de muitos corações. Muitos de nós já celebramos inúmeros natais, mas raramente paramos para contemplar a força real e a coragem exigidas naquela noite silenciosa. Este espaço é dedicado a quem, como você, não se contenta apenas com a superfície, mas anseia pela profundidade e pela verdade das Escrituras. Convido você a se juntar a nós nesta jornada de descoberta.
Inscreva-se no canal para garantir seu lugar em nossos próximos estudos. E, por favor, enriqueça nossa conversa deixando seu comentário abaixo. Em seus anos de caminhada com Deus, você já sentiu Ele agindo poderosamente justamente quando tudo parecia estar em silêncio? Sua experiência pode ser a resposta que alguém precisa ler hoje.